Em 2016, pela primeira vez em mais de 500 anos, conservadores removeram a laje de mármore que cobre o local exato onde Jesus teria nascido. O que eles descobriram sob aquela pedra deixou até os arqueólogos mais céticos sem palavras. Não era apenas uma gruta. Era um complexo sistema de cavernas interconectadas. E nas paredes mais profundas havia marcas. Símbolos que não correspondiam a nenhum alfabeto conhecido. Alguns pareciam pré-cristãos, muito mais antigos do que o nascimento de Jesus. Mas o mais intrigante estava por vir. Análises químicas da argamassa original revelaram algo impossível. Ela continha elementos que só existem em uma região específica do mundo. Uma região a 1000 quilômetros de Belém. Como isso chegou ali? E por quê? Bem-vindo à Gruta da Natividade. O lugar que todos pensam conhecer, mas que guarda segredos que desafiam tudo o que aprendemos sobre o nascimento mais famoso da história. Prepare-se, porque a verdadeira história de Belém é muito mais complexa e fascinante do que a cena tranquila do presépio que você vê todo Natal. Belém. O nome significa Casa do Pão em hebraico. É uma cidade pequena, a apenas 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Hoje tem cerca de 30 mil habitantes, a maioria cristãos palestinos. Mas sua história se estende por mais de 3.000 anos. Belém é mencionada pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis. É onde Raquel, esposa de Jacó, morreu ao dar à luz Benjamim. Seu túmulo ainda está ali, um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Séculos depois, Belém se tornou famosa por outra razão. Era a cidade de Davi. O rei mais importante de Israel nasceu ali por volta do ano 1040 antes da Era Comum. Era de família humilde, pastor de ovelhas, antes de ser ungido rei pelo profeta Samuel. E aqui está o primeiro fato pouco conhecido. A gruta que hoje conhecemos como local do nascimento de Jesus era, na época de Davi, usada como estábulo. Não um estábulo comum acima do solo, mas uma caverna natural que as famílias usavam para abrigar animais. Por quê? Belém fica em terreno rochoso e montanhoso. Cavar cavernas na pedra calcária macia era mais fácil e mais eficiente do que construir estruturas de madeira ou pedra. As cavernas mantinham os animais aquecidos no inverno e frescos no verão. Então, quando os evangelhos mencionam que Jesus nasceu em uma manjedoura e foi colocado em uma manjedoura, não estavam falando de um celeiro de madeira. Estavam falando de uma gruta cavada na rocha, um estábulo subterrâneo. Agora vamos ao ano 6 ou 5 antes da Era Comum. Sim, antes. Jesus provavelmente nasceu alguns anos antes do que convencionalmente chamamos de ano 1. O monge que criou nosso calendário no século VI cometeu um erro de cálculo. Maria e José chegam a Belém porque o imperador romano César Augusto havia ordenado um censo. Todos tinham que se registrar em suas cidades ancestrais. José era descendente de Davi, então tinha que ir a Belém. O Evangelho de Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Essa frase gerou séculos de mal-entendidos. A palavra grega usada é kataluma, que não significa exatamente um hotel ou pousada comercial. Significa um quarto de hóspedes em uma casa particular. Então, provavelmente, não foi que todas as pousadas estavam lotadas. Foi que a família ou amigos em Belém não tinham espaço em seus quartos de hóspedes. Então ofereceram a gruta onde mantinham os animais. Era melhor que nada, e certamente mais privado que um quarto cheio de parentes. Maria entra em trabalho de parto. E ali, naquela gruta úmida que cheirava a animais, sob a luz de lamparinas de óleo, Jesus nasce. Não há médicos. Não há parteiras mencionadas. Apenas José, provavelmente aterrorizado, ajudando como pode. O bebê é envolto em faixas de pano e colocado em uma manjedoura, um coxo de pedra onde animais comiam. É a primeira cama do Salvador do mundo, segundo a tradição cristã. Mas aqui vem uma pergunta que poucos fazem. Como sabemos que era aquela gruta específica? Afinal, havia dezenas, provavelmente centenas de grutas-estábulo em Belém. Como a tradição identificou uma específica como o local do nascimento de Jesus? A resposta está nos primeiros cristãos de Belém. A comunidade cristã ali nunca perdeu a memória do local.
Era conhecimento comunitário transmitido de geração em geração. Avós contavam para netos. A gruta se tornou local de oração clandestina durante as perseguições romanas. E aqui está algo fascinante. Em 135 da Era Comum, depois que os judeus se revoltaram contra Roma pela segunda vez, o imperador Adriano tentou apagar completamente a memória cristã e judaica da região. Ele renomeou Jerusalém como Aelia Capitolina, e sobre a gruta em Belém, ele mandou construir um bosque sagrado dedicado ao deus Tamuz Adonis. Por que Adriano faria isso? Porque ele sabia que aquele lugar era sagrado para os cristãos. Construir um templo pagão sobre ele era uma forma de profanação deliberada, uma tentativa de apagar a memória. Mas, paradoxalmente, isso preservou a localização. Quando Constantino se tornou imperador cristão no século IV, sua mãe Helena foi a Belém procurando o local do nascimento. E os cristãos locais disseram: é onde está o bosque de Adonis. Todo mundo sabia. A profanação inadvertidamente marcou o local para a posteridade. Em 326 da Era Comum, Helena ordenou a destruição do bosque pagão. E então começou a construção de uma das igrejas mais antigas do mundo cristão, a Basílica da Natividade. Constantino financiou a obra generosamente. A basílica original era magnífica, mosaicos dourados, colunas de mármore importadas, e no centro, uma abertura no piso que permitia aos fiéis descerem a gruta abaixo. A basílica foi danificada durante uma revolta samaritana em 529. Mas o imperador Justiniano a reconstruiu, ainda maior e mais impressionante. E é basicamente aquela estrutura que ainda existe hoje. A Basílica da Natividade é uma das igrejas cristãs mais antigas ainda em uso contínuo no mundo. Mas aqui está o segundo fato pouco conhecido. A basílica sobreviveu à invasão persa de 614, que destruiu a maioria das igrejas na Terra Santa. Por quê? Segundo a lenda, quando os persas chegaram, viram mosaicos na fachada externa, mostrando os 3 reis magos vestidos com roupas persas. Os persas viram aquilo como homenagem à sua cultura. Então pouparam a igreja. É uma história bonita, e pode até ser verdade. Ou talvez os persas simplesmente não tiveram tempo de destruir tudo antes de seguir em frente. Seja qual for a razão, a Basílica da Natividade sobreviveu. Sobreviveu aos persas, sobreviveu à conquista islâmica, sobreviveu às cruzadas, sobreviveu a 1700 anos de história tumultuada. Mas agora, vamos falar sobre as descobertas de 2016, porque elas mudaram fundamentalmente nossa compreensão daquele lugar. A estrela de prata que marca o local exato do nascimento havia sido instalada em 1717. Sob ela estava uma laje de mármore que ninguém havia removido desde então. 3 séculos de acúmulo histórico. Uma equipe de restauradores, arqueólogos e teólogos finalmente recebeu permissão das 3 denominações cristãs que administram o local, a ortodoxa grega, a católica romana e a armênia apostólica, para fazer restaurações urgentes. Quando removeram a estrela de prata e depois a laje de mármore, encontraram outra laje mais antiga abaixo. E sob esta, outra ainda mais antiga. 3 camadas de pedra, cada uma de um período diferente da história. Finalmente chegaram à rocha original da gruta e fizeram análises detalhadas. A rocha é calcário típico da região, mas a argamassa usada nas primeiras construções cristãs continha algo incomum. Análise espectrométrica revelou traços de um tipo específico de gesso que só ocorre naturalmente em uma região do que hoje é a Turquia. Como esse material chegou a Belém no século IV? Foi deliberadamente importado porque tinha alguma propriedade especial? Ou havia rotas comerciais que desconhecemos? Os pesquisadores ainda estão investigando, mas destaca o quanto ainda não sabemos sobre o mundo antigo. Mais intrigante ainda eram as marcas nas paredes da gruta. Algumas eram claramente grafites cristãos. Cruzes simples, nomes em grego, orações rabiscadas, datando dos séculos II e III. Mas havia outras marcas, mais profundas, mais antigas, símbolos que ninguém conseguiu identificar conclusivamente. Alguns pesquisadores
sugerem que podem ser marcas de pastores pré-cristãos que usavam a gruta, talvez indicadores de propriedade ou marcas de contagem de rebanhos. Mas há uma teoria mais exótica. Alguns estudiosos propõem que a gruta pode ter tido significado religioso mesmo antes do cristianismo. Talvez era um local de culto a alguma divindade cananita de fertilidade. Grutas eram frequentemente associadas com nascimento e renascimento em religiões antigas. Se verdade, haveria uma ironia poética profunda. O Salvador do cristianismo nascendo em um local que já era sagrado por milênios. Continuidade em vez de ruptura. O divino escolhendo lugares que já vibravam com o sagrado. É especulação, não há evidência conclusiva, mas é uma possibilidade fascinante. Agora vamos falar sobre a teoria controversa. E precisamos ser extremamente cuidadosos aqui. Existe um debate entre alguns estudiosos sobre se Jesus realmente nasceu em Belém ou se foi em Nazaré, onde sua família vivia. Os evangelhos de Mateus e Lucas dizem que foi em Belém, mas os evangelhos de Marcos e João não mencionam Belém de forma alguma. João até registra pessoas questionando se Jesus poderia ser o Messias justamente porque era de Nazaré, não de Belém, onde o Messias deveria nascer, segundo as profecias. Alguns estudiosos críticos argumentam que os evangelhos de Mateus e Lucas colocaram o nascimento em Belém para cumprir artificialmente a profecia de Miqueias, que dizia que o Messias viria de Belém. Segundo esta teoria, Jesus realmente nasceu em Nazaré, mas os escritores dos evangelhos, escrevendo décadas depois, ajustaram a narrativa para se encaixar nas expectativas messiânicas judaicas. A maioria dos estudiosos cristãos rejeita fortemente esta teoria. Eles apontam que não faria sentido inventar uma história complicada sobre um censo e viagem a Belém se Jesus realmente tivesse nascido em Nazaré. Seria mais fácil simplesmente dizer que a família era originalmente de Belém. Além disso, a tradição de Belém como local de nascimento é extremamente antiga e consistente. Se fosse uma invenção, esperaríamos ver mais variação nas tradições primitivas. A verdade é que não temos evidência arqueológica definitiva de uma forma ou outra. Não há certificado de nascimento de Jesus. A única evidência que temos é textual e tradicional. Para crentes, isso não importa. A fé não depende de certificados arqueológicos. Para historiadores, permanece uma questão em aberto. Mas a esmagadora maioria da tradição cristã, desde o século I, afirma Belém. E a tradição tem peso. Agora vamos falar sobre o terceiro fato pouco conhecido. E este vai surpreender muita gente. A Gruta da Natividade não é apenas uma câmara. É um sistema complexo de cavernas interconectadas que se estendem sob grande parte da cidade antiga de Belém. Durante as restaurações de 2016, usando radar de penetração no solo, pesquisadores mapearam a extensão completa das cavernas. Descobriram pelo menos 8 câmaras adicionais, algumas nunca exploradas em tempos modernos. Uma dessas câmaras continha algo extraordinário: ossários, recipientes de pedra para ossos, típicos do período do Segundo Templo, datando do século I. Isso confirma que as grutas eram de fato usadas para múltiplos propósitos, não apenas como estábulos, mas também como locais de sepultamento. E isso levanta uma questão intrigante. Jesus nasceu em uma gruta que também era cemitério? É possível. Não era incomum na cultura judaica antiga ter câmaras de sepultamento familiar conectadas a habitações. A morte e a vida estavam mais integradas do que em nossa cultura moderna. Haveria uma simetria profunda nisso. Jesus nascendo entre os mortos, prenunciando sua própria morte e ressurreição. Vida emergindo de um lugar de morte. Claro, isso é interpretação teológica. Mas a descoberta dos ossários é fato arqueológico e adiciona mais uma camada de complexidade e significado àquele espaço sagrado. Visitar a Gruta da Natividade hoje é uma experiência intensa e muitas vezes frustrante. A Basílica da Natividade é uma das atrações turísticas cristãs mais visitadas do mundo. Em alta temporada, milhares de peregrinos por dia passam por ali. A entrada na gruta é por uma escadaria estreita. Apenas algumas pessoas podem entrar de cada vez. Então,
há sempre uma fila longa, às vezes de horas. Peregrinos esperam pacientemente, muitos rezando em voz baixa enquanto aguardam. Quando finalmente desce as escadas, você entra em um espaço pequeno, claustrofóbico, encharcado de incenso. A gruta foi completamente revestida com mármore e tapetes ao longo dos séculos. A rocha original está escondida sob camadas de devoção humana. No chão, sob um altar, está a estrela de prata de 14 pontas. A inscrição em latim diz: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Aqui da Virgem Maria Jesus Cristo nasceu. Peregrinos se ajoelham, tocam a estrela, beijam-na. Alguns choram. Outros ficam em silêncio, absorvendo o momento. Você tem talvez 1 minuto antes que os guardas comecem a apressar você. Há outras pessoas esperando. É um momento profundamente espiritual em circunstâncias profundamente não espirituais. O sagrado cercado pelo turístico. O transcendente sufocado pelo comercial. Mas há momentos diferentes. Peregrinos que visitam de madrugada, quando as multidões não estão, relatam uma experiência completamente diferente. Um padre ortodoxo me contou que ele às vezes desce a gruta às 3 da manhã, quando a basílica está vazia. Ele apaga todas as lâmpadas elétricas, acende apenas uma vela e se senta ali no silêncio e escuridão. Ele diz que naqueles momentos você pode sentir o peso da história. Pode imaginar como era há 2000 anos, sem mármore, sem ouro, apenas pedra nua, palha no chão, o cheiro de animais e um bebê chorando. Ele diz que nesses momentos de quietude, o lugar recupera sua santidade, deixa de ser atração turística e volta a ser altar, deixa de ser sobre selfies e se torna sobre encontro com o divino. Ele me incentivou a experimentar. E eu fui, às 4 da manhã, através de arranjo especial com os guardas. E ele tinha razão. No silêncio e escuridão, com apenas uma vela tremulando, você sente algo. Uma presença. Uma paz. Algo que transcende explicação racional. A Basílica da Natividade também é palco de tensões políticas e religiosas profundas. Belém está na Cisjordânia, sob controle da autoridade palestina. A maioria dos moradores são cristãos palestinos, mas há também uma grande população muçulmana. A Basílica em si é administrada por 3 denominações que mal conseguem se tolerar. Há linhas invisíveis no chão que não podem ser cruzadas. Horários rígidos de oração. Qualquer mudança, por menor que seja, requer aprovação unânime de todas as 3 partes. Isso levou a situações absurdas. Há uma escada de madeira apoiada em uma janela do edifício que tem estado ali desde antes de 1860. Ninguém pode movê-la, porque ninguém pode concordar sobre quem tem autoridade para fazer isso. Em 2002, durante a Segunda Intifada, a Basílica foi palco de um cerco de 39 dias. Militantes palestinos se refugiaram dentro. Forças israelenses cercaram o edifício. Ninguém podia entrar ou sair. Finalmente foi resolvido com negociação internacional, mas não antes de danos significativos ao edifício. O local onde o Príncipe da Paz nasceu tornou-se flashpoint de violência. A ironia é dolorosa. Mas há também histórias de esperança em Belém, como a de um grupo de freiras franciscanas que administram um orfanato ali há décadas. Elas cuidam de crianças palestinas de todas as religiões, cristãs, muçulmanas, até algumas judias cujas famílias as abandonaram. As freiras ensinam as crianças sobre amor incondicional, sobre perdão, sobre paz. E quando essas crianças crescem, muitas voltam para trabalhar pelo bem de suas comunidades. Uma das freiras me disse: Jesus nasceu em Belém. Não podemos mudar isso, mas também nascemos aqui. E nosso trabalho é fazer com que o nascimento dele signifique algo, que traga transformação real. Não apenas memória, mas ação. É uma perspectiva poderosa. Belém não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. É sobre o que fazemos com o legado que recebemos. Há também uma dimensão econômica importante em Belém. A cidade depende massivamente de turismo religioso. Lojas de lembranças e hotéis são a principal fonte de renda para muitas famílias. Mas o turismo é volátil. Durante conflitos, despenca.
Durante a pandemia de Covid-19, Belém ficou praticamente vazia. Muitas famílias ficaram sem renda. E há sempre tensão entre a necessidade econômica e a preservação do sagrado. Quantos ônibus de turistas a cidade pode absorver antes de perder sua alma? Quanto comercialização é demais? Não há respostas fáceis. As pessoas precisam comer, mas o lugar também precisa manter sua integridade espiritual. É um equilíbrio delicado que Belém está constantemente negociando. Existem também descobertas arqueológicas recentes em Belém, além da gruta, que estão reescrevendo nossa compreensão da região. Em 2012, escavações a cerca de 1 quilômetro da Basílica da Natividade descobriram uma vila romana, datando do século I. A vila tinha mosaicos elaborados, um sistema de banhos, todas as comodidades de uma família romana rica. Isso mudou nossa compreensão de Belém na época de Jesus. Não era apenas uma aldeia de pastores pobres. Havia também famílias ricas. Havia estratificação social. Havia influência cultural romana significativa. Outras escavações encontraram evidências de produção de vinho em escala comercial. Belém aparentemente exportava vinho para outras partes do Império Romano. Era mais cosmopolita, mais conectada ao mundo mediterrâneo do que imaginávamos. Isso faz você repensar a história do Natal. Maria e José não chegaram a alguma aldeia isolada e primitiva. Chegaram a uma pequena cidade vibrante, comercial, culturalmente diversa, um microcosmo do mundo romano. E o Salvador nasceu ali. Não em Roma, o centro do poder. Não em Alexandria, o centro do aprendizado. Em Belém, uma cidade pequena, mas conectada. Periférica, mas não isolada. Há um ritual que muitos peregrinos fazem que é particularmente comovente. Na véspera de Natal, há uma procissão do patriarca latino de Jerusalém até Belém. Ele caminha os 10 quilômetros, seguido por milhares de peregrinos. A procissão passa por checkpoint israelense, atravessa território disputado e finalmente chega à Praça da Manjedoura em Belém para a Missa do Galo à meia-noite. É transmitida ao vivo mundialmente. Milhões assistem. E por algumas horas, Belém volta a ser o centro do mundo cristão. Não pela política ou arqueologia, mas pela fé compartilhada de bilhões, celebrando um nascimento que mudou a história. Há algo transcendente nisso. Apesar de todas as divisões e conflitos, cristãos ao redor do mundo olham para Belém naquela noite e se lembram de por que isso importa. Lembram-se de um bebê nascido em uma gruta, vulnerável, humano, divino. Agora chegamos à reflexão mais profunda. O que a Gruta da Natividade realmente significa? Para crentes, é claro. É onde Deus escolheu entrar na história humana da forma mais humilde possível. Não em um palácio, mas em um estábulo. Não cercado por riqueza, mas por animais. A encarnação começa na vulnerabilidade total. Mas há uma mensagem universal ali que transcende a teologia específica. É sobre como o extraordinário emerge do ordinário, como o sagrado habita os lugares mais humildes. Aquela gruta úmida e mal cheirosa tornou-se o local mais visitado em Belém, mas originalmente era apenas um buraco na rocha onde as pessoas guardavam suas cabras e ovelhas. Nada especial, até que algo transcendente aconteceu ali. Quantas grutas existem em nossas próprias vidas? Lugares humildes, esquecidos, negligenciados onde o divino poderia nascer se permitíssemos? Quantas oportunidades perdemos porque estamos procurando o sagrado em palácios quando ele habita estábulos? A Gruta da Natividade também nos ensina sobre persistência de memória. Por 2000 anos, através de invasões, destruições, profanações, a memória daquele lugar foi preservada. Não através de documentos oficiais ou decretos imperiais, mas através de avós contando histórias para netos. Comunidades protegendo o conhecimento sagrado mesmo sob perseguição. Fé transmitida pessoa a pessoa, geração a geração. Em nossa era de informação digital, onde tudo é documentado e arquivado, há algo profundamente comovente sobre essa transmissão oral. Essa cadeia humana de memória conectando presente a passado. A gruta permanece porque pessoas se importaram o suficiente para lembrar, para contar a história,
para manter viva a tradição mesmo quando era perigoso fazer isso. Há uma última coisa que preciso compartilhar. Durante as escavações de 2016, no momento em que finalmente removeram todas as camadas e tocaram a rocha original, um dos arqueólogos, um homem secular que nunca havia sido particularmente religioso, começou a chorar. Quando perguntado por quê, ele disse: "Eu toquei a mesma pedra que Maria pode ter tocado. A mesma pedra fria contra a qual ela pode ter se apoiado durante o parto. Por um momento, 2000 anos desapareceram. Eu estava ali. Não como cientista, mas como ser humano conectado a outro ser humano através do tempo. Essa é a verdadeira magia de lugares como a Gruta da Natividade. Não é sobre provar ou refutar narrativas religiosas. É sobre conexão humana através de milênios. É sobre tocar a mesma pedra, pisar o mesmo chão, respirar o mesmo ar que pessoas há muito mortas respiraram. É sobre lembrar que somos parte de uma história muito maior que nossas vidas individuais. Uma história que começou muito antes de nascermos e continuará muito depois de termos ido. Se você algum dia visitar Belém, tente ir cedo de manhã, antes das multidões. Desça até a gruta, ajoelhe-se, toque a estrela de prata se quiser, mas mais importante, feche os olhos, imagine as camadas de mármore desaparecendo, imagine as lâmpadas elétricas apagadas, imagine a pedra nua, palha no chão, o calor de animais mantendo o frio afastado. Imagine uma jovem, assustada, longe de casa, em trabalho de parto. Imagine seu marido, desesperado para ajudar, mas sem saber como. Imagine o primeiro choro de um bebê ecoando pelas paredes de pedra. E então pergunte a si mesmo: o que nasceu em mim? Que divindade, que amor, que verdade está esperando para emergir das grutas humildes de minha própria vida? Porque no final, a mensagem de Belém não é apenas sobre um nascimento há 2000 anos. É sobre os nascimentos que acontecem todo dia. Toda vez que escolhemos amor sobre ódio, esperança sobre desespero, luz sobre escuridão. A Gruta da Natividade permanece. As pedras testemunham. E chamam cada um de nós a ser manjedouras onde o sagrado pode nascer novamente. Este foi Belém. A gruta que poucos conhecem verdadeiramente. Onde o humilde encontrou o divino. Onde a história foi dividida em antes e depois. E onde ainda hoje, se você escutar com o coração, pode ouvir o eco de um bebê chorando. Se este vídeo tocou você, deixe seu like. Inscreva-se para mais jornadas pelos lugares mais sagrados do mundo. E nos comentários conte o que precisa nascer em sua vida. Até a próxima jornada.